Olá amigos do nosso canal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula você vai ver a resolução de um exercício da UERJ 2017, primeiro exame de qualificação. Uma questão de matemática, mais especificamente de geometria analítica e também geometria plana. Você já viu o enunciado aí na tela, então você já está sabendo que é o seguinte, a gente precisa calcular esse x0 aqui, que é correspondente a esse ponto aqui, para que a área desse triângulo AB, e faltou aqui o C, a área desse triângulo, seja dividida na metade, tá? Ou seja, para que esse triângulo aqui vazio tenha metade da área do triângulo grandão, tá bom? Que é o ABC. Então a gente pode até fugir do cálculo da área desse trapézio aqui, não vai ser importante. Então a primeira coisa que a gente vai fazer no exercício é justamente o cálculo da área do triângulo ABC. Como que a gente faz isso? Bom, esse aqui é um triângulo retângulo, você vê aí, é um triângulo retângulo. Então você já sabe que a área do triângulo retângulo é cateto vezes cateto dividido por 2. Essa aqui é a área do triângulo retângulo. Então a gente vai precisar só saber os lados aqui. Bom, esse cateto aqui vale 4. Por quê? Porque é a altura desse ponto A. Como o ponto A está sobre o eixo Y, então o x é 0, como está escrito aqui, e o y é justamente esse comprimento, que é 4. Beleza? Agora, esse comprimento todo aqui, o B é esse ponto aqui, então aqui vale 2. Então eu posso tranquilamente escrever aqui 2. Tudo bem? Então nós temos os dois valores de que precisamos. Então a área, que você tem que lembrar a fórmula, né? Tem que lembrar a fórmula. A área é base vezes, ao contrário, né? Altura vezes base dividido por 2. Ou cateto vezes cateto dividido por 2. Tá bom? E essa área aqui é 4 centímetros quadrados. Tá bom? Então a gente já calculou a área do triângulo. Agora precisamos utilizar os nossos conhecimentos de geometria analítica. Porque você está vendo aqui, tem uma reta, 2 pontos, a gente precisa calcular a equação da reta. Mas por quê? O motivo é o seguinte, nós precisamos descobrir qual que é este ponto aqui. Esse ponto aqui é x0, y0. Você nota que ele está sobre a reta AB, ele está em cima da reta B. Então você vai precisar calcular a área desse triângulo, e para isso você precisa saber essa altura aqui, que é o y0, e esse valor aqui, que não é o x0, ele é 2 menos o x0, que é essa parte aqui, tá bom? Eu já vou detalhar melhor isso aqui, mas a questão mais importante é que a gente precisa saber quais são os pontos ali, baseado em x0. Bom, equação da reta, a gente precisa de duas coisas. Primeiro a gente precisa do coeficiente angular. Como que calcula o coeficiente angular? Eu pego o y, por exemplo, do A, menos o y do B, divido pelo x do A, menos o x do B. E aí eu tenho o coeficiente angular. Como que a gente vai fazer? Ah, poderia trocar, tá? Poderia ser yb menos ya, xb menos xa. Não tem problema, vai dar no mesmo. Mas tem que pôr na mesma ordem. Se eu começo com ya, eu começo com xa. Quem que é o y do A? É 4. E o y do B é 0, como você está vendo ali. E quem que é o x do A? O x do A é 0. E o x do B é 2. Então vai ser menos 2. Então aqui você vai ter 4 dividido por menos 2, que é igual a menos 2. Esse é o valor do coeficiente angular da reta AB. Bom, agora que eu calculei o coeficiente angular M, que é menos 2, e a área do triângulo ABC, que é 4 centímetros quadrados, eu vou utilizar a fórmula, a famosa fórmula bem conhecida, ioiô michô ou ioiô michô, tanto faz como você queira dizer aqui. Só um detalhe, esse 0 aqui não é aquele x0 y0, porque eu preciso de valores, ou seja, eu preciso de números para dar essa equação.
Então, esse y0 e x0 são de quaisquer pontos da reta que tenham números. Então, eu posso escolher tanto A quanto B. Eu vou escolher o A. Então, aqui eu vou colocar A e aqui eu vou colocar A, tá bom? Para ficar mais adequado aqui. Então, quem que é o M? É menos 2. Então, eu vou ter y menos quem que é o y de A? É 4. Igual a menos 2, que é o M que eu acabei de calcular, vezes tudo isso, x, e o zero não tem, né? Você concorda comigo? Por quê? Porque nós estamos utilizando esse ponto aqui, o x é zero. Então eu vou colocar y igual a menos 2x mais 4, eu passei o 4 para lá. Essa aqui é a equação da minha reta, da reta AB. Agora eu vou utilizar essa informação para descobrir o valor do y0 em função do x0. Veja, se você sabe que essa aqui é a equação da reta para todos os pontos, se eu pusesse x0 aqui, eu tenho que pôr y0 aqui. É basicamente isso. Então, y0, agora sim eu posso utilizar o zero, é menos 2 vezes x0 mais 4. Essa aqui é a relação entre os valores x0 e y0, porque eles estão em cima da reta. Beleza? Agora, o próximo passo é a gente calcular a área do triângulo vazio. Eu não dei nome aqui para não ficar mais confuso. Aqui dentro, essa área aqui eu preciso calcular. Então, lembra que aqui, essa parte, que é o cateto, não vale x0. Isso aqui tudo vale 2, e isso aqui vale x0. Então, isso aqui vale 2 menos x0. Tudo bem? Então, a área do triângulo é 2 menos x0, tudo bem? Que é tudo isso aqui, menos isso aqui, como você já tinha visto, vezes y0. Mas quem que é y0? É a mesma coisa que menos 2x0 mais 4. Tudo isso dividido por 2, porque a área de triângulo você tem que dividir por 2, não pode esquecer. Agora, eu vou fazer umas contas aqui, ó. Eu vou simplificar isso aqui, porque aqui o 2 aparece aqui nessa multiplicação, né? Então eu posso, por exemplo, quebrar aqui, para ficar mais claro. Se eu tenho uma divisão aqui por 2, os dois termos multiplicados, é a mesma coisa que multiplicar o primeiro termo pelo primeiro dividido pelo cara que estava dividindo todo mundo. Então eu posso fazer isso. Vamos simplificar aqui os valores. Então eu vou ter assim, aqui eu vou ter menos 1, aqui eu vou ter 1 e aqui eu vou ter 2. Então no final eu vou ter o quê? A é igual a 2 menos x0 vezes o quê? 2 menos x0, né? Menos x0 mais 2, ou 2 menos x0. Que é a mesma coisa que 2 menos x0 ao quadrado. Então, tendo essa expressão, agora eu tenho que lembrar só de um último detalhe. Ou de dois, vamos falar assim, de dois últimos detalhes. O primeiro detalhe é o seguinte: a área do triângulo vazio, que é essa aqui que a gente acabou de calcular, que é 2 menos x0 ao quadrado, precisa ser metade da área do triângulo ABC, para a gente descobrir o x0, né? Ou é o x0 que a gente quer descobrir, para o qual a área do triângulo menor, vazio ali, vai ter metade do triângulo ABC. Como é 4, então é 2, certo? A metade é 2. Então, como essa área é 4, isso aqui tem que ser igual a 2, que é a metade. Então, no final, eu vou ter 2 menos x0 ao quadrado igual a 2. Bem facinho. Não preciso utilizar não preciso utilizar equação de segundo grau, não preciso desenvolver, posso passar só a raiz quadrada para lá. E é o que eu vou fazer, mas tem que lembrar que você tem isso aqui, mais ou menos raiz quadrada de 2. Agora, o segundo detalhe sobre o qual eu estava falando anteriormente. Bom, o segundo detalhe diz o seguinte, que o x0 está no enunciado. O x0 está entre 2 e 0. Ele está nesse intervalo. Ele não é maior que 2 e ele não é menor que 0. Por causa disso, a gente vai ter que decidir qual dos dois a gente vai utilizar. Por isso que só tem uma resposta possível e não duas respostas nas alternativas. Então eu vou ter que optar por um dos sinais. Vamos ver então aqui, olha só.
Eu vou começar optando pelo menos, porque é o que vai dar errado, e eu quero começar pelo que vai dar errado para depois fazer o que dá certo, para vocês observarem como que faz. Então eu vou colocar 2 menos x0 igual a menos raiz de 2. Vai ficar menos x0 menos 2, pode ser, menos 2 menos raiz de 2, certo? Passei o 2 subtraindo. Agora eu multiplico tudo por menos 1, para ficar bonitinho. x0 é igual a 2 mais raiz de 2. Mas espera aí, esse cara, o x0, tem que ser menor que 2, pelo menos menor ou igual a 2. Ué, se é menor que 2, não pode ser esse valor, porque isso aqui é maior que 2. Qualquer coisa mais 2 vai sair desse intervalo. Mesmo que fosse um intervalo, não contivesse aqui também. Não importa qual dos intervalos a gente esteja trabalhando, esse cara não pode. Tudo bem? Então vai restar para a gente apenas o valor de mais da raiz quadrada, que é a resposta, a definição do exercício aqui. Então eu tenho 2 menos x0 igual a raiz quadrada de 2, tá bom? Que é o mais. Agora vai ficar menos x0 igual a raiz de 2 menos 2. Multiplico tudo por menos 1, dá x0 igual a 2 menos raiz de 2. Essa aqui é a resposta correta do exercício, e você nota que isso aqui está dentro desse intervalo. Por quê? 2 é maior que raiz de 2, então ele é maior que 0, porque isso aqui vai dar um valor positivo, isso aqui é maior que esse. E o 2 nunca vai ser, 2 menos raiz de 2 nunca vai ser maior que o 2, certo? Porque ele está subtraindo do 2. Então essa aqui é a resposta do exercício. Até uma próxima aula. Começou. A nossa videoaula de hoje começou. Bom, nesse exercício de hoje nós vamos... Blá, blá, blá.